A questão dos temas, eu vou contar um bafão para vocês. Os temas das aulas, a gente teve que fazer assim, tipo, em uma tarde, assim, né? Você teve que pensar assim. Eu quero a moça que mexe com a parte, né, de links e o grupo e tudo isso, chegou e pediu para a gente, né, vou sair de férias, eu preciso até amanhã toda a link daqui até dezembro, isso era julho, acho que era julho. Daqui até dezembro eu preciso todos os links de todas as semanas e todas. Ah, vamos lá, né? Pensando rapidinho. E aí deu no que deu, que tem, né? Eu falo, não, mas esse tema não combina, esse tema, vamos mudar o tema. E é o que eu venho fazendo, deixando o povo louco com a questão do tema. Boa noite, name not available. Né? Quem será que entrou aí? Name not available. Você é? Quem é você? Name not available. Não colocou o nome. Ah, assim, bem, é Carlos, se não me engano, né? Isso, Carlos. Isso. Não, eu pergunto porque a gente já teve um problema, uma vez teve uma trend do TikTok, e aí o link, ai, foi chocante, não foi com a gente, foi com uma colega nossa que dá aula no mesmo horário que a gente. E aí o link vazou e entraram, assim, umas 100 pessoas ao mesmo tempo. Ai, peraí, que ver. Entraram umas 100 pessoas ao mesmo tempo e fazendo coisas não muito agradáveis, né? Interrompendo a professora, fazendo coisas obscenas, aí na hora. Então, a gente fica ativado quando alguém entra assim. Mas foi terrível o negócio. Mas, enfim, aí a gente fica... Por isso a gente começa, quem é o senhor? Quem é você? Quem é? Bom, boa noite. Eu vou compartilhar novamente aqui o link do material, né? Vou explicar a dinâmica de hoje, né? O Carlos, eu acho que as demais, elas, né, já sabem a lógica, mas o Carlos é novo, então ele não entende. Hoje é grupo de pesquisa. Então, a gente fala sobre o nosso tema. Os temas, eu estava contando para as meninas que os temas, eles não vão estar certinhos. Se alguém quiser saber antes o tema, me dá um toque que eu passo o tema. O que aconteceu? A Joellen, ela que é a pessoa que posta as coisas para a gente, ela foi de férias em julho, e numa tarde a gente teve que fazer, né, 4 vezes 6, né, as 24 aulas de todo... E aí, assim, foi muito rápido, né? Ela falou assim, vocês têm uma tarde para me dar, de hoje até amanhã, todas as aulas daqui de julho até dezembro, para os links e os temas, e aí tem aulas que não condizem com o que a gente quer falar, tá? Então, pode ser... Hoje, geralmente, o grupo de pesquisa, nossa terceira segunda-feira do mês, a gente trabalha sobre a teoria do flow, né? Do fluxo, do Mihaly, e eu não sei o sobrenome dele, mas é o Mihaly. A gente trabalha com... Na nossa pesquisa, que eu vou dar vamos começar a falar hoje, a gente já vem falando um tempo, né, sobre o lado escuro do flow. Todo mundo fala do lado positivo do flow, e a gente viu que existe uma falta, né, uma lacuna de conhecimento em língua portuguesa, aqui, né, brasileira, sobre o lado escuro do flow. Então, a gente vai falando e hoje a gente vai tentar montar, a gente tem começo de um projeto de pesquisa, e a nossa intenção até o final do ano é faltar essa aula e outra, né, de pesquisa, é tentar montar um projeto de pesquisa para submeter, para aplicar, sobre o lado negro, né, escuro do flow, do fluxo. Então, a gente vai falar um pouquinho, entender a lógica da pesquisa, quando o pessoal fala, não, porque tem pesquisas, então a gente hoje vai falar sobre isso. Ok?
Então vamos lá. Então, assim, geralmente a gente fala na primeira segunda-feira do mês sobre as forças, o grupo de estudo sobre as forças de caráter. Nas palestras, a gente varia um pouco as palestras temáticas com os TED Talks, mas está sempre relacionado com a psicologia positiva. Na pesquisa, a gente está focando no flow, no lado escuro do flow, e no workshop, a gente geralmente vai falar sobre autocompaixão e autocuidado, por aí a gente vai. E aí, quando tem alguém, eu quero chamar a outra professora, para ela nos contar algumas vivências que ela faz. Então, pode ser que em novembro, ou no nosso, melhor ainda, no nosso encerramento, que é dia 1º de dezembro, a primeira segunda-feira, a gente faça essa entrevista com ela, tá? Então, eu estou pensando assim, a gente traz uma professora para falar. Tá? Então, vamos começar, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Hoje, vou compartilhar... sim, primeiro, vamos lá, o material. O material, então, passei o link para vocês, então sempre vocês vão ter acesso. Deixa eu só compartilhar minha tela. Aqui. Vocês vão ter, chat, né, para quem puder. Hoje eu lembrei de vocês, porque hoje estava levando minha filha para ginástica. Eu tinha que participar de uma reunião e eu só fiquei pensando, né, nas aulas, quando alguém tem que acompanhar pelo celular. Como é que fala, como é que escreve, Eu fiquei lembrando de vocês. Digam se eu prestei atenção na reunião. Não. De jeito nenhum, mas vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. Então, sempre vocês, né, vão ter o Drive, que eu passo aí o link para vocês. Vão ter 2 pastas, uma com os slides de hoje, né, e a outra com material, que é o material extra. O material extra que eu trago aqui para vocês, alguns a gente já compartilhou, né, nas semanas anteriores, que é sobre o flow, outros eu tirei, mas eu coloquei hoje o fluxograma, que a gente vai ver, né? Eu fiz um fluxograma sobre a raciocínio de como a gente faz uma pesquisa, tá? E voltei a colocar aqui nossa proposta, fiz algumas alterações aqui da nossa proposta de pesquisa, e o questionário também está aqui de novo. E os outros são artigos relacionados ao flow, à teoria de flow, né, sobre esse lado escuro do Mihaly, vamos dizer assim, que o Mihaly mesmo levanta, né? Então, vícios intelectuais, tem... Oi, Vivi, boa noite, Vivi. O lado negro do fluxo, daqui é uma tradução sobre... o link está aqui, gente, para quem tiver interesse, está aqui em cima. Ele foi traduzido pelo Google mesmo, e foi o que mais, assim, perto do que, digamos, que eu encontrei de informação sobre esse lado negro, lado escuro do flow, dom ou maldição. E aí, então, por isso eu estou repetindo ele também, porque não tem muito, assim, falo sobre flow, tem inglês, muita coisa em inglês, daqui é uma dissertação, que também tem um artigo por aí, também, ou seja, também está publicado já, fala sobre a dependência, mas esse fala, né, motivações, personalidade, flow e sentimento de pertença na origem do vício. E o Parvington, que a gente utiliza ele no projeto, na escrita do projeto, então ele fala, tá em inglês, é um pouquinho chato, mas se vocês, né, copiarem uma parte, botarem no ChatGPT ou no Google Tradutor, ele traduz. E aqui estão a proposta de pesquisa, que eu falei para vocês, que a gente vai ver um pouquinho, até coloquei aqui problema, e o questionário do Flow, que é como a gente vai coletar essa informação, pelo menos antes de vocês saírem, né, de férias, vamos dizer assim, né, ao finalizar, tá? Então, vamos começar falando, vou deixar aberto aqui, começar falando aqui um pouquinho sobre acho que se eu fizer assim, não vejo vocês, esse é o problema.
Então, para a gente entender um pouquinho mais, né, o lado sombrio do flow, então, observem que a gente encontra informação, né, o lado escuro do flow, o lado negro do flow, o lado sombrio do flow, flow ou fluxo. Ah, Vivi, você está sem câmera? Não, se preocupa não, tá? Estava comentando com o pessoal que hoje eu senti, assim, quem assiste as aulas pelo celular, eu me senti um pouco assim, fiquei pensando. Tive uma reunião e estava fora, estava na rua, tive que assistir pelo celular, aí lembrei de vocês. Falei, é assim, então, interessante. Então, lembre que fluxo, flow, tudo sinônimo, tá? Vocês podem encontrar flow ou fluir, a teoria do Mihaly, né? É a teoria, tudo teoria, né? Teoria. E o Mihaly, gente, não sei falar o nome dele, nem escrever, vou ter que aprender a escrever o nome dele. É o Mihaly. Então, eu achei interessante, porque lendo um pouquinho, né, realmente eu acho que esse é o ponto, né? Fiquem à vontade de interromper ou me escrever, ou querer complementar, não tem nenhum problema. Quando a imersão, porque o flow, aquele foco, né? Aquele floco, floco não, como é que se diz? Aquele foco, né, contínuo, e então, quando a imersão se torna, e quando, em que momento ela se torna uma obsessão, que aí, né, dá espaço também a linha tênue de virar uma dependência, um vício, né? Então, explorando o limite tênue entre o estado de alta. Boa noite, boa noite. Vou deixar aqui o link do material aqui fixado, tá? Aí, então, tá fixado, vocês conseguem ter acesso ali, tá bom? Boa noite. Então, o limite tênue entre o estado de alta performance e a dependência destrutiva, né? Então, é isso que a gente vai falar sobre hoje. Mas justamente com o foco da nossa pesquisa. Então, o que é flow? A gente já comentou outras vezes do que é o flow, né? Fluir ou fluxo, teoria do flow, do fluir ou fluxo. O estado de imersão máxima, né? Foi desenvolvido pelo psicólogo, né? Mihaly Csikszentmihalyi, né? Para descrever aquele momento mágico de concentração absoluta, onde perdemos a noção do tempo e alcançamos nosso pico de desempenho. É bem isso, quando você vai descrever o flow, né, a teoria do flow, é isso. Em que momento você faz uma atividade em que você perde a noção de tempo? É essa definição que a gente tem, né? É o estado desejado por atletas, artistas, profissionais criativos e todos que buscam excelência em suas atividades. Quando estamos em flow, experimentamos foco total na tarefa, perda da autoconsciência, sensação de controle completo, distorção da percepção temporal. Eu não sei se vocês conhecem, mas no esporte, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, a gente fala muito da teoria do flow, da teoria do fluir. Principalmente naquelas etapas, por exemplo, a gente tem algumas etapas de competição no ciclismo, né? Tem o Tour de France, o Giro de Itália e a Volta da Espanha. São etapas muito duras em que os atletas, eles fazem, talvez num dia, 200 quilômetros em bicicleta, né? Então, eles vão, assim, durante 20 dias, eles vão fazendo essas atividades. E realmente você tem que entrar num estado desse, porque senão você acho que você não chega. Você tem que gostar, né, para render aquilo lá. Porque, enfim, o interessante é que, a comparação minha, né, que sempre me causou curiosidade também, é um dos esportes que são mais inovadores na parte de doping, né? Então, como é difícil manter essa concentração. Mas, enfim, essa é outra história, né? Então, quando a gente está nesse estado de flow, nesse estado de fluir, né, de fluxo, a gente pode considerar que existe um aumento da produtividade em até 3 vezes, ficamos mais criativos, né, e a sensação de realização também, ela é muito grande, tá? Então,
realmente, se a gente lê isso, fala, uau, né? Esse aqui, o Flow, ele só tem tudo de bom. Então, como vamos entrar nessa área? A questão é justamente, né, o que me chamou a atenção, e existem poucos estudos, e principalmente em português, olha a cabeça já do pesquisador, né? O outro lado do flow, né? Então, quando o flow vira um vilão, ou vira uma armadilha, né? Então, e foi o que eu achei mais interessante, que foi o próprio Mihaly que trouxe, ou chamou essa atenção, né, para esse outro lado, né, ou esse lado mais escuro. Então, já em 90, os anos 90, o próprio criador do conceito alertava: o flow pode ser direcionado para fins destrutivos e comportamentos prejudiciais. Perda da autoconsciência a partir da absorção total pode eliminar nossa capacidade de autoavaliação crítica e flexibilidade emocional diante de mudanças, e o famoso flow trap, né? Alguns desses termos a gente não consegue traduzir. Disse, a busca incessante por esse estado pode se tornar obsessiva, desgastando progressivamente a saúde mental. E aí, antes de trazer essa daqui, para a gente entender um pouquinho o conceito, esse daqui, eu vou trazer a parte, deixa eu só pular aqui. Estou fazendo aqui, ó, que eu acho que completa melhor, né? Então, o flow é como fogo, pode aquecer sua casa ou queimá-la completamente, tudo depende de como você o controla. E aí, aqui, um pouquinho do mecanismo neuroquímico do flow e do vício, viciação, né? Do vício, vamos dizer, acho que é a melhor terminologia, né? Diz o seguinte, que começa, né? Liberação de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, do bem-estar, né? Da recompensa também, então o próprio vício, essa busca de sensações, outro que a gente tem, que eu encontrei também por aqui, é o que a gente chama de aquela personalidade, busca de sensações. Sabe aquela pessoa que ela sempre tem que estar em adrenalina? Também, ela é também caracterizada por esses elementos aí. Então, começa, então, liberação de dopamina, né, neurotransmissor do prazer e da recompensa, sensação de êxtase, endorfina gera um bem-estar intenso, busca compulsiva, desejo de repetir a experiência, e como a gente bem sabe, né, a gente entra numa questão que a farmacologia explica, que é a tolerância. Então, cada vez mais eu preciso de doses mais elevadas, né, então, no vício, por exemplo, eu preciso talvez de mais droga, no sexo, formas mais, vamos dizer assim, né, bizarras para me citar, que mais? Compras também, né, comprar, também preciso, sei lá, colocar uma adrenalina, talvez roubar aí para sentir essa subida, né, de adrenalina. Então, assim, é interessante porque cada vez mais eu vou precisando de mais, porque eu vou me acostumando e aquilo não vai fazendo já efeito. A famosa tolerância a qualquer tipo de medicação que a gente toma é bem parecido o processo. Aí o cérebro entra em estado de hiperfoco e aí vai. E a gente fica, para entrar naquele estado, a gente faz digamos, o mesmo processo. Então, viciados em flow, né, o fluir, podem se tornar viciados em êxtase ou felicidade. Você pode considerar a sensação de êxtase felicidade extrema, sem autocontrole e em risco de autodestruição. Né? Então, observem que não é somente comportamental, é também algo químico, né, bioquímico. Então, temos que tomar. A própria dependência química na clínica psicológica não é somente comportamental, a gente precisa um trabalho em conjunto com um psiquiatra, né, dependendo de quem está atendendo a pessoa, neurologista, e aí precisamos fazer um trabalho em conjunto, porque é tanto medicamentoso, farmacoterapia e psicoterapia. Então, impactos negativos na vida pessoal e profissional, relações prejudiciais, a dedicação extrema a uma única paixão, né, rompe vínculos ou interfere em vínculos familiares, amizades e relacionamentos que não recebem mais atenção.
A negligência, né, do autocuidado, sono irregular, má alimentação, falta de exercícios e abandono de check-ups. Espiral de burnout, o risco aumentado de esgotamento, ansiedade generalizada, isolamento social, criam um ciclo destrutivo difícil de romper. E aqui alguns casos, obsessão e dependência, nessa linha tênue. Então, algumas pesquisas. Em 2009 foi feita essas surfistas, como que é? De ondas gigantes, que eu falo para vocês ali, tem um estudo que eu passei para vocês que está em inglês, é o próprio estudo de Partington, que identificou que atletas apresentavam sintomas clássicos de dependência comportamental relacionados à busca pelo flow. O que é interessante dos atletas, que um dos elementos que é necessário no treinamento e faz parte, e eles não entendem, é o descanso. Então, muitas vezes o atleta ele se lesiona justamente porque ele não descansa. Então, a ideia que ele tem que se parar para descansar, como o descanso faz parte do treinamento, eles acham que se eles pararem, eles vão se machucar, vão piorar, e o adversário vai melhorar. Mas, às vezes, eu penso que é justamente por essa questão desse flow, né, desse bem-estar que eles sentem quando estão jogando. Então, em 2015, houve a paixão obsessiva, às vezes a harmoniosa, é outro estudo, não é sobre atletas, sobre pessoas relacionadas à paixão. Então, pesquisadores diferenciaram 2 tipos de engajamento, enquanto a paixão harmoniosa enriquece a vida, a obsessão leva à compulsão e negligencia de outras áreas vitais. Também isso é bem óbvio, né? 2023, um pouquinho mais recente, o famoso Dark Flow, né? Que Dark significa escuro, negro, né? Em inglês. Então, o fluir, né? O fluxo escuro, né? Digital. Então, a média documentou como usuários de Instagram entravam em estados de flow para escapar da depressão, mas acabavam presos em ciclos viciantes de consumo de conteúdo. É algo que eu acho realmente perigoso, né? Tanto de qualquer rede social. O Facebook, se você tiver no celular, ele é de passar, né? O Instagram, ele é de passar, e o TikTok, ele é de passar, né? Você vai passando assim, né? Eu acho isso muito, muito perigoso no sentido de justamente causar, porque a primeira coisa que você vai no lugar e vê tédio, né, esperar alguma coisa, sei lá, fila de médico, né, que você tem que ir lá esperar, a primeira coisa que você faz é tirar o celular e olhar. Então, isso acaba ficando uma mania. Eu mesma passei por isso. Qualquer coisa que, assim, me aborrecia, eu tinha que esperar. Não sei, cheguei antes na aula, não ia ter as 2 últimas. Pegava o celular no Instagram. O que eu fiz, percebendo esse movimento? Desinstalei o Instagram. E comecei a ir nos jornais, né, nas notícias. Hoje, realmente, eu tenho muito cuidado, né? Tive não, né? Me pediram para reinstalar o Instagram. Reinstalei, mas tenho muito cuidado em relação a isso, né? Tentar evitar o máximo de estar aí, senão aquele negocinho, e principalmente quando a gente está entediado, né? Enfim, tá. Aqui eu fiz gostaria que vocês falassem, porque é o seguinte, quando a gente vai estudar dentro, né, de um tema, a gente vai estudar um tema, a gente precisa uma definição, né, ou uma precisão, vamos dar, conceitual, né, definir, né, ou seja, que todo mundo entenda o que a gente quer estudar, o que a gente está estudando, né? Então, eu coloquei aqui para todo mundo fazer, vocês podem fazer aí no chat, né, colocar no chat. Exemplos de flow brilhante e flow sombrio. Então, por exemplo, que seria, né? Cirurgião, seria um flow brilhante ou um flow sombrio? O que vocês acham? Vocês conseguem me dizer? Por exemplo, o hacker, né? O hacker, a gente poderia colocar aqui, hacker.
né? Porque pode ser crime cibernético, né? O flow do crime cibernético, o estado, né? Não ético, né? O hacker psicológico, por exemplo. O que poderia ser um flow? Eu coloquei alguns exemplos. Conseguem ver? Está muito pequeno, gente. Talvez, né? Talvez. Cirurgião, eu acho que seria brilhante, né? Brilhante. Uhum. Sim. Porque também você não tem como ficar, né? 200 horas fazendo uma cirurgia, a cirurgia, né? Não, hoje Okay. não, né? Hoje está cada vez mais rápido, ainda mais agora com os robôs também, né? Exatamente. Não sei se vocês sabem o que é jogador de RPG. Tem um jogo que se chama Role Playing Game, mas não é de agora, é de muitos anos, né? Da década de 70. E são as crianças, a gente vê alguns filmes, né? A criança lá observando e criando, bota. Cada um tem seu personagem, aí cria, e elas podem ficar horas a fio em relação a isso. Se cria dependência, não sei, mas porque é um jogo que era muito, assim, não tem não tem equipamento para jogar. Tem assim, tem dados que você tem dado que são, sei lá, 7 lados, 6 lados, né? Enfim, mais 8 lados, mas não tem assim, não precisa de nenhum equipamento fora isso. A Renata está falando que cirurgião brilhante, perfeito. Então, hacker sombrio, que mais? Aqui, o jogador de RPG, então seria brilhante ou sombrio? O que vocês acham? E as histórias, então tem uma pessoa que é mestre, e ele vai contando as histórias, e os outros vão imaginando, vai dizendo, aqui chegou não sei o quê, e agora aconteceu isso, aí você abriu uma porta, assim, é bem interessante, assim, né? Eu acho que o hacker é sombrio também, né? Sim, o hacker é sombrio. O que mais? Vocês têm alguma outra ideia? De quem seria flow brilhante, flow sombrio? Mas esse nome brilhante, né? Seria sombrio, Vera? O jogador de RPG, você acha? Por que você acha? Você quer falar alguma coisa? Viciante. Seria, então, assim, acho que seria mais fácil a gente definir aqui o que é, né, normal do que é patológico. Então, aquela atividade, isso, pode ser no começo, legal, pode ser brilhante, mas depois vira sombrio. Ótimo. Então, qualquer atividade, né, a cirurgia, porque não dá para ficar horas e horas a fio, né, fazendo cirurgia. Você pode, mas às vezes você tem, né, são algumas horas, e aí depois outro médico entra, te substitui, ou um dentista, por exemplo, então aí, né, tem todo o protocolo para não esgotar, né, o profissional. Então, talvez cirurgia não. Mas o hacker, né, o jogador de RPG, se passar do... Né, o atleta, né? O atleta depende, né? Aí o resto tudo aquela palavrinha, né? Depende. Né? Ok. Então, talvez para diferenciar aqui um pouquinho para a gente entender. Ai, tá bem pequenininho aqui, gente. Desculpa. Vou trazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou trazer aqui. Então, outro estudo fala, né, em 2022, o Barberis, né, demonstrou que a frustração das necessidades psicológicas básicas aumenta significativamente a paixão obsessiva e comportamentos problemáticos. Então, assim, deixa eu ver se eu encontro, gente. Eu acho que faz muito sentido. Deixa eu ver aqui, ó. Aquela figurinha. Ai, eu tô com ela lá no celular, mas eu precisaria passar. Estresse, drenando, energia, alimentação. Vamos ver se aparece ela, gente, rapidinho. Porque é uma das explicações. Não, vou ter que, depois eu vou passar para vocês, tá? Depois eu passo, então. Mas é bem isso, quando a gente ou tá cansado,
ou não consegue o que quer, tem um objetivo, né? E a gente não tem, por exemplo, uma parte social, né, que reponha um bom descanso, uma boa alimentação, esse processo acaba virando realmente, né, a gente acaba buscando como se fosse uma válvula de escape. E aí, essa é a definição do vício, né? Então, a gente vai no prazer, a gente está, né, desgostoso com a vida, aí vai no prazer, né? Ou assistir série, ou tomar sorvete, ou ver os amigos, ou, né? Então, a dualidade do flow, então, o mesmo estado mental pode ser fonte de bem-estar extraordinário ou de comportamentos disfuncionais. Obviamente, tudo depende, né, do equilíbrio emocional e social do indivíduo. Então, as pesquisas mais recentes confirmam que o contexto psicológico social em que o fluxo, né, flow, ocorre determina se ele será beneficioso ou prejudicial. Isso daqui, então, né, vamos marcar, vou botar de outra forma, gente, porque é muito importante, né? Então, vou repetir. Então, o contexto psicológico social em que o flow ocorre determina se ele será beneficioso ou prejudicial. Fatores como suporte social adequado, autoestima saudável, diversidade de interesses protegem contra a transformação do flow em obsessão. Somente aquilo. Um dos elementos, né, que também nos ajuda a definir o que é o flow é o foco, né, ficar naquele foco somente, não ter outras atividades. Isso também ajuda a que a gente entre nesse flow da obsessão, como ele fala. Então, o que é isso que a gente está fazendo? Vou até colocar aqui no chat. Estamos definindo, né, ou melhor, operacionalizando o termo flow, fluxo. Por quê? Porque aí cada um, ou seja, todos podem entender do mesmo jeito que a gente está entendendo. É o primeiro passo da pesquisa. É todo mundo. Vocês vão ver que qualquer artigo que vocês pegarem científico, a primeira coisa que os autores fazem é o quê? É definir, por exemplo, vou trabalhar ansiedade em autistas. A pessoa vai definir o que é ansiedade, o que ela entende, dar exemplos ou explicar o autismo, né, segundo os compêndios médicos, tá? Isso qualquer tema que estejam trabalhando. Então, é primeiro, segundo parágrafo, alguns fazem uma contextualização, por exemplo, câncer. Não preciso muito definir o que é câncer, porque muita gente conhece. Mas, né, eu falo dos dados. Hoje em dia, mais de tantos por cento, né, no mundo tem, não sei o que, alguma doença de câncer. Então, eu não preciso, mas eu contextualizo. Então, o primeiro ponto, né, do flow não, da pesquisa que a gente faz. Quer ver? Então, vou voltar aqui. Vocês estão me acompanhando? Eu estou viajando sozinha. Não, está muito escuro. Deixa eu pegar ele diferente aqui. Vou pegar ele por aqui, ó, pelo material. Acho que ficou melhor. Isso. E aí eu posso aumentar, tá? Aí vocês podem ver melhor. Ó, então, o fluxo da pesquisa, o lado sombrio do flow. Como é que o pessoal, quando o pessoal fala pesquisas falam, não sei o que, primeiro que tá errado, porque ele tinha que falar assim, ela tem que falar assim, fulaninho de tal diz para você identificar o ano e quem é o fulaninho de tal que está falando da pesquisa, tá? Porque pesquisas dizem, né, ninguém se apropria de nada, ninguém fala. Então, aqui, vamos tentar, né, vamos falar de como é a linha de raciocínio de uma pesquisa, para a gente fazer a nossa, né? Eu falei aquecimento. Então, primeiro, né, a pesquisa rápida no chat que eu fiz com vocês, brilhante e sombrio. Depende, hein? Porque eu trabalhei com atletas dependentes de exercício físico, então também depende, mas tudo bem. Então, flow brilhante e flow sombrio. Então, cirurgião, brilhante, atleta e artista. Sombrio, hacker, jogador e trader, tá? Então, essa. Mas antes de tudo, eu defini, né, aqui, ó, expansão conceitual, né? O que é flow? Comportamento de risco, está relacionado a impacto social, né? E onde é que eu encontrei isso? Em fontes que a gente chama de confiáveis.
né? Vou olhar os blogs, né, ali das revistas de fofoca? Não. Vou olhar um Google escolar, um Google acadêmico. Vou até colocar aqui, ó. Google acadêmico. Aí tem o Cielo, que também é muito famoso, o Cielo, para procurar informação, né? Que as revistas, os artigos estão no Cielo. Aí tem a APA, né? A PsyNet, e a Ciência Direct também, que tem bastante informação. E aí, como é que eu vou buscar? Vamos lá, vamos fazer um. Então, quando eu falo para vocês, gente, vocês conseguem ver assim? Não, né? Escuro é chato, né? Deixa eu só passar aqui para vocês. Botar aqui. Acho que assim vocês veem melhor. Isso. Então, vamos lá. Aqui. Esse ali. Tá. Já vai ficar branco. Então, eu vou lá, Google Escolar, ou acadêmico, a mesma coisa. E aí, vocês cliquem aqui. E aí, vamos ver nossas, né? A gente está falando sobre o flow sombrio e vício, né? Coloca o end, pode ser e ou end, tá? End em inglês. Vício e, vamos colocar, obsessão. E aí, vamos ver o que sai. Clico, ó. Vocês podem, por exemplo, colocar aqui por tempo específico. Então, tem um livrinho aqui primeiro, ó. O livrinho primeiro do Mihaly, mas eu não quero livro, eu quero artigo. Aí, aqui, Sociedade de Risco e Abjeção no Grunge. Não creio, não, ele só pegou obsessão. Flow. Aplicativo de fortalecimento da autoestima em meninas adolescentes. Interessante. Mas quando ele está assim, é uma dissertação ou uma tese. Eu quero um artigo. Ó, tese também. Revista. Sociedade de Risco e Abjeção no Grunge. Alice in Chains e a Estética da Ansiedade. Só que não vejo o flow nele. Então, vou continuar. Aqui. Fragmento sem... Não, tá meio ruinzinho. Não tá chegando em nada. Vou tirar a obsessão. Vou botar vício para ver se aparece alguma outra coisa independente. Aqui, ó. Dependência da aplicação TikTok, motivações, personalidade, flow e sentimento. Vamos ver. Flow, livro, mimética, na série Breaking News, fala do vício. User flow. Não, tá um pouquinho difícil, talvez tenha que ir para inglês. Essa aqui é que eu tenho, que eu baixei para vocês, né? Então, a gente conseguiu essa daqui. E aqui tem as palavras-chave, ó. Flow e vício. É o que geralmente vai aparecer na busca, né? Ok, então, entenderam? Então, sempre a Google Acadêmico ou Escolar, eles são sinônimos, tá? Então, é a proposta, cadê? Aqui. Para encontrar. E também envolver o comportamento de risco. Então, flow state, o estado do flow, risk taking, esqueci. Risk taking, esqueci como é que é. Não é bem comportamento de risco, mas enfim. Dark flow e a addiction, né? Addiction, né? Vício, né? Impacto social, shared dark flow, coletivo, enfim. Então, essa segunda parte, que é o que a gente já fez aqui. Onde é que eu tô? Aqui. A gente já fez lá em cima. Tá? Ok. Aí, agora a gente, como identificar o flow obsessivo, a gente precisa, antes de reconhecer os sinais, a gente precisa entender um problema. Então, né, aí vocês teriam que procurar caso 1, caso 2, caso 3, para ver o que vocês encontram. Vamos ficar na mesma história, porque em português a gente só encontramos isso. Mas, por exemplo, workaholic, aquela pessoa que trabalha, obsessiva por trabalho. O burnout, que é aquele estresse, né, que te queima, vamos dizer assim, você fica super desgastado. Ética, não sei, né? E teríamos que buscar o problema e o objetivo do estudo em cada um deles. Aí, então, a gente vem aqui para a nossa proposta. Então, aqui.
Ai, não tá bem. Agora. Isso. Ai, tô subindo errado, gente. Tem que abrir aqui, ó. Isso. Então, aqui, ó. Então, esse é o nosso projeto, né? O lado escuro do flow, vício, comportamento de risco e impactos sociais. Então, o estado de flow, conceituado por Mihaly como uma experiência ótima de imersão e concentração, atividades desafiadoras, é associado a benefícios como produtividade, satisfação e desenvolvimento de habilidades. No entanto, pesquisas recentes revelam que essa experiência não é isenta de risco. Quais são essas pesquisas? Você falou que você tem que falar. Falei, ó, Partington e Thatcher. Então, demonstram que o flow pode estar ligado a comportamentos problemáticos, como vício em tecnologias, envolvimentos em atividades de risco e até ações antissociais. Quando o flow é vivenciado em contextos desregulados, ele pode levar a uma distorção da percepção de tempo e consequências, reduzindo a autoconsciência e incentivando a repetição compulsiva. Então, a Harari explora como o flow pode ser cooptado em situações violentas, sugerindo que a busca por esse estado pode assumir formas perigosas, quando não canalizado adequadamente. E aí vem, né, o nosso objetivo, só que falta nosso problema, que pode ser em pergunta, ou pode ser, né, assim, problema ou lacuna. Este estudo busca investigar os efeitos negativos do flow, analisando como ele pode se tornar um mecanismo de fuga, vício ou até mesmo de conduta prejudicial, tanto individual quanto socialmente. E aí eu pergunto, qual seria o problema? Vocês conseguem me passar um problema? O que é um problema? O problema é uma pergunta que o estudo tem que fazer e o objetivo, ele responde, né, como uma intenção, mas a gente, né, digamos que se embasa nesses dois aspectos, no problema de pesquisa e no objetivo. Então, analisar como o flow pode levar, né, a consequências negativas, como vício, impulsividade e redução da consciência de risco. Então, qual seria a nossa pergunta? Né? Então, olha só, vou até copiar para vocês aqui. Então, nosso objetivo é este. Então, já sabem que, geralmente, eu preciso de, vou botar assim, precisamos, né? Nós precisamos de uma pergunta ou lacuna de conhecimento para este objetivo, que é... Então, o que vocês me sugerem como pergunta? Então, a partir disso, poderia ser porque o foco extremo, ele nos causa... Né? Eu pensei que talvez alguma desses elementos que a gente viu aqui, né, por exemplo, poderia nos ajudar a fazer essa pergunta. Né? Por isso também eu foquei aqui, ó. Então, o contexto psicológico social em que o flow ocorre determina se ele será beneficioso, né? Que já é uma afirmação. Né? Aqui alguns elementos aqui também. Vão pensando aí, né? Mas geralmente é do objetivo, pode levar a consequência negativa. Né? A gente pode chegar e pensar assim, né? Vocês vão me ajudar. Como o fluir pode nos levar a comportamentos de risco, vícios, né? O que vocês acham? Pode ser em relação ao celular? O uso do celular? Sim, a pergunta geralmente ela é geral, né? Ou seja, ela é mais generalizada, porque aqui eu não estou falando nada de celular, né? Mas pode incluir como exemplo, sim. Depois lá embaixo, sim. Eu observo muitas pessoas atravessando a rua e respondendo mensagem. Elas não se preocupam se está vindo um carro. Eu acho aquilo tão viciante, né? E eu não sei o que tem de tão interessante que ele prende a atenção das pessoas de uma certa forma, né?
E às vezes a gente até percebe, por exemplo, né? Pessoas mais novas, você desce no elevador ou sobe no elevador, né? Teria que ter até um protocolo de educação, né? Aí tá lá, tig, 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 né? Olhando você tá, bom dia, tá, cri, 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 né? Aí é como se realmente, por vergonha, eu ignoro você. Claro, a gente trabalha com isso, então a gente já sabe que tem algo por aí. Mas tem gente que não entende, então pode chegar, né, a ser uma ofensa, né? Mas o Então, idoso também. também tá assim? Eu ando muito de ônibus, porque eu trabalho numa escola de periferia. Então, às vezes, vem pessoas de idade no ônibus, e assim, tem uns bem velhinhos que mal aguentam ficar em pé, mal aguentam segurar no ônibus. Mas o celular está em uma das mãos, e ele está lá todo assim balançando e olhando não sei o quê, não sei que tipo de mensagem, que rouba tanto a atenção dele. A tela se tornou um vício, né? Tanto para idoso quanto para adolescente. Sim, sim. Eu percebo assim que parece que eles não querem mais aquela convivência, né? Se socializar com as pessoas, né? Eu não sei. Parece que na tela ou através da tela, às vezes, será que as pessoas podem se esconder? Será que seria Eu acho que também? interagir dói, É, né? Interagir, o outro é real, o outro te coloca limite, o outro não então, corresponde, o outro. E a tela sim. não, a tela você realmente ela não. Se você não gostar de uma coisa, você cancela. Sim, sim, mas não é por isso que está tão crescente essas doenças mentais. É isso que eu me preocupo muito, sabe? As pessoas não interagem mais, mesmo como você citou, no elevador, quer dizer, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Às vezes você quer se comunicar, né? E eu tô com medo até de perder um pouco disso, né? Disso que eu falo assim, porque as pessoas elas não te dão atenção mais. E parece que se você vai falar bom dia para certas pessoas, parece, se ela tiver no celular, parece que é até uma ofensa. Você está tentando distrair ela daquele. Não sei se sentem assim também. E não temos aula, que é uma coisa que eu insisto muito. Vera, peraí, que você colocou uma coisa muito legal aqui, não te esqueci, tá? Peraí, a Vera e. Ah, não. Não, era do que eu tinha Eu recolocado. acho que a gente Peraí. tem que trabalhar isso muito na escola, por isso que eu estou Não pensando. tem, mas não tem. Muitas vezes eu me pego, né, na clínica trabalhando habilidades sociais, né, responder, dizer um bom dia, iniciar. Quais são as habilidades? Gente, se vocês puderem estudar um dia habilidades sociais, é um barato. Assim, a Zilda e o Zilda, Delprete e Almira. Almira é o esposo dela, Delprete. Ai, acho que eu vi Eles alguma são coisa. eles são referências no Brasil e no mundo de habilidades sociais. Eles têm vários livros. Ah, eu vi alguma coisa sobre ele. Eles são muito legais, eu gosto muito deles. Tem eles e o Vicente Cavallo, que é o espanhol. Vicente Cavallo, que é a referência também internacional. Então, assim, eles ensinam coisas básicas quando falam de habilidades sociais. Então, por exemplo, iniciar uma conversa, dizer, né, que uma pessoa, se você não gostou de algo para uma pessoa, sem machucá-la, sem assertividade, que isso é Isso. assertividade. Então, é muito interessante, né? E muitas vezes a gente não tem isso. Primeiro que nossos pais não sabem, né? Ou seja, eles não. Você é uma família muito assertiva, é um barato até porque a Zilda Gente, sigam ela no Instagram, fica a sugestão, tá? Eu gosto muito, eu não conheço ela pessoalmente, né? Só o que eu pude algumas vezes, oi, tchau, Aí não é no da Instagram. comunicação, só te Mas ela é um cortando. exemplo, Rosé, é um barato, porque ela é um exemplo de assertividade, é um Não é barato. de comunicar, ela não está ligada, vê se eu não estou Não confundindo, na sei. comunicação não violenta. Isso, Bem, ela mesma, isso. então beleza. Também está relacionado. Porque está tudo relacionado à habilidade social. E Sim, aí, é algo que não ensinam para gente, nem na escola, nem em casa, a gente não aprende. Primeiro, assim, o que você encontra geralmente? Em casa não se fala de emoção. sim, Então, assim, o jovem não aprende a falar do que ele está sentindo, porque não tem espaço e porque os pais não sabem falar.
Sim. Aí, na escola também não, porque as professoras não aprenderam, né? Então, muitas vezes, na psicoterapia, a gente se vê. Mas é uma coisa assim que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, se eu tivesse que trabalhar com um grupo, sem pensar, eu pego e me faço um treinamento, habilidades sociais, e vou aplicar. A gente trabalhou, eu tive um estágio, 3 anos de estágio com um portador HIV. Gente, a gente trabalhava habilidades sociais. Eles não sabiam como se colocar frente ao outro quando alguém, né, algo mais forte que eles relatavam no grupo, era um grupo terapêutico, mas era aberto. Não era bem um grupo terapêutico, era um grupo, né, que a gente fazia atividades, mas era aberto. E aí, eles falavam, mais que tudo, a preconceito. Preconceito deles terem medo de contaminar outra pessoa. Eram os maiores medos deles. E aí, mas assim, a questão da habilidade social deles, assim, era muito legal. Ou seja, o que a gente trabalhou disso. Então, assim, vai para qualquer grupo, qualquer tipo de, sei lá, adolescente, cabe, em qualquer situação, habilidade social. Então, e aí, isso o que melhora? Eu sabendo, e é uma coisa encadeada a outra, né? Eu sabendo me expor, eu sabendo falar, eu sabendo como colocar limite no outro, então, a minha autoestima está melhor, entendeu? Porque eu conheço meus limites. E aí eu sei até onde ir. Então, não fico frustrado, posso ficar chateado, magoado, mas não fico extremamente frustrado. E aí não procuro, né, essas válvulas de escape de maneira tão radical que se torne, sei lá, vício, por exemplo, né? Eu tenho Então, um eu penso equilíbrio de melhor. colocar, desculpa te interromper, Não, imagina. eu Falei na minha, demais, eu acho. não, mas é bom essa discussão, eu acho que é muito proveitosa. Eu penso que eu fiquei em escola uns 15 anos. O que eu penso, até com esse curso que eu te falei, eu não sei onde vai dar isso, mas eu espero ajudar alguém, de alguma forma, voltar para a escola. Eu acho que isso aí teria que ser aplicado desde os anos iniciais. Para quê? Para criar uma criança mais saudável, principalmente um adolescente mais saudável. E, de repente, essa criança, esse adolescente, pode até mudar essa, como que eu vou dizer, a Kátia até colocou, dos idosos, né, Kátia? Levar isso para casa, passar também para os pais. A gente tem que educar desde o início. A gente não fala, educa uma criança, não mude um adulto, não é? Porque o adulto é meio Sim. complicado, né? Mas Eu acho que sabe o tem que que ser. acontece, Rose? Muitas vezes a gente também com os estagiários temos, por exemplo, tivemos um caso de uma menina. Até eu entrei depois porque eu não, enfim, a menina é uma graça, a menina botava limite nos pais, aí a estagiária trabalhou com ela algumas questões de habilidade social, ela sabia como se posicionar, porque a gente ensinou isso, mas os pais não sabiam, estragavam a menina. Entendeu? Então, assim, ela era líder, ela se candidatou para ser presidente aí da sala dela, representante, uma coisa assim. Ela é uma graça, como ela falava, como ela se expressava e tudo mais. E a mãe, em cima, você não faz nada certo, você só atrapalha, né? O pai não tinha vontade nunca de... Assim, eu acho que o pai, não sei, era um inabilidoso realmente, né, social. Então, assim, ela chegava destruída com a gente, né? E é uma garota de 9 anos. E eu entrei na última sessão, que raramente eu entro, mas eu entrei para chegar para falar para a mulher, fazer, a sua filha é maravilhosa. Aí, a senhora que tem que aprender, não é a menina, a senhora que está errada, com muito Mas tato. você sabe, Só que mas assim, ela dominou a sessão, ela falei, ai, não, sim, mas eu muito cheguei rígida. na época, eu trabalhava numa escola particular, até no interior de São Paulo, e eu conversava com os pais, e deu muito certo. Por isso que eu acho que eu tenho alguma coisa com psicologia, porque assim, com jeito, eu chegava, né? Aquele pai que queria que o filho era 10. Não, aceita, o limite do seu filho é 7, está tudo bem. Você entendeu? É você que está com isso, não é você que está exigindo demais dele, mas é o máximo que ele pode dar. Então, eu fazia esse Exato. trabalho com os pais, porque é o que você falou, acaba prejudicando, assustando, bloqueando essa criança para o futuro. Eu acho isso muito triste.
Sim, não, mas os pais Quantos? que estão abertos a mudar, se, por exemplo, não tiveram essa oportunidade de aprender, estão abertos a mudar, é muito bom, porque vão mudar. E quando a gente, por exemplo, outro caso muito interessante, cortei, Rose, desculpa. Não, não, mas é bom essa troca. Quando uma senhora, um garoto de 16 anos, gente, o garoto não sabia nem comer sozinho, 16 anos. Ela não fez isso por mal, ela era extremamente ansiosa, nunca deram para ela o diagnóstico dela, de TAG, super TAG, né, que é transtorno generalizado de ansiedade, e ela foi, assim, envolvente, e o que a gente trabalhou? A gente trabalhou com ansiedade com ela, e trabalhamos, né, ela se sentir mais segura, todo um processo, a gente fala que foi mais de 2 anos de trabalho com essa mulher. Ela foi tendo confiança, foi soltando. Outro dia eu quase caí para trás quando vi o garoto sabendo se vestir, né? Tirou o casaco assim na minha frente, eu quase, né, voltei para trás, contando para a mãe que ia sair com os amigos, que a mãe não deixava ele sair. Então, assim, às vezes eu acho assim que tem condições de mudar? Tem condições de mudar, né? Mas precisa começar, e qualquer Eu idade. vivi isso em família, com uma irmã com um filho, não tão quanto, e eu até hoje trabalho a cabeça da minha irmã, ele é um adulto, solta para a vida, sabe? Falando algumas coisas disso, é uma eu não sei se é esse o nome, tá? É uma autoproteção que o menino cresceu, mas para ela ainda é um bebê, você entendeu? Ela cortava as comidas, carnes no prato, o menino já era um adolescente, e a gente vendo aquilo não podia, assim, até não abordava, porque o pai era um pouco agressivo, né? Hoje ele é falecido, e hoje eu já fazendo esse curso, eu procuro assim, ajudar muito ela em outras coisas, sabe? E pede para ela assistir o Léo Efraim, adoro ele. Ele pensa Ah, assim, eu vou marcar. eu penso muito parecido com ele, assim, ele é muito realista. Porque antes a gente, agora, não sei o quê. Ele é muito de limites, de coisas muito claras, mas sem ser agressivo, é uma graça. Eu gosto muito dele. Léo Efraim, uma coisa assim. Eu já marquei até aqui. Isso, ele é uma gracinha, e ele é muito realista, né? Uhum. Enfim. Mas, assim, leiam, porque a questão das habilidades sociais, ele é muito complexo, tá? Tem muitas áreas. Autorregulação, assertividade, iniciar conversa, colocar limite nos outros, eles são muito top. Os Delprete, eles têm vários livros, entre eles até um relacionado com religião. Jesus não sei o quê. Alguma coisa assim, deixa eu ver. Gente, não era o tema, desculpa. Olha, nós já saímos do assunto. Jesus, não sei o quê. Modelo de Jesus. Eu adorei eles. Eu vi Aqui, ó, gente, aqui não tem nada a ver. Mas, ó, habilidades sociais, modelo de Jesus. É bem bonitinho. Aqui ela, é uma graça. Então, assim, se vocês quiserem trabalhar, assim, de mão fechada, ó, tem vários livros aqui, ó. Psicologia das habilidades sociais, competência social, habilidades sociais, aqui é o último deles, na infância, e assim vai. Aí, enfim. Mas, com certeza, voltando aqui, eu tenho que ler a Vera aqui. Com certeza, essa pessoa, e Rose, já te deixo falar, a pessoa, ela tem problema de habilidade social. Com relação ao fluxo ao flow, ela fica procurando, né? Enfim. Deixa eu ler aqui o que a Vera, o problema da Vera aqui, que ela colocou para gente. De que forma o estado de flow pode trazer consequências negativas? Excelente. Excelente. Vou copiar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, aqui, ó, que a Vera colocou. Este seria o nosso problema. Então, toda pesquisa, se vocês procurarem, vou só colocar em azul para a gente ver. Toda pesquisa, se vocês procurarem, a gente precisa ter um problema. Vaidade, são diversas, busca pela perfeição, a Renata dizendo estética, beleza, padrão, sim, né? Exatamente. Mas, e há outra questão aqui importante, que também causa todos esses problemas de vício, necessidade de aprovação, gente. Que o outro me aceite,
né? A pessoa não está bem realmente consigo mesmo, com outro me aceite, então é possível mesmo que eu entre nesse processo de, nesse ciclo, né? Enfim. Então, essa pergunta, ela cabe muito bem, né? De que forma o estado de flow, ó, até o estado de flow, perfeito, Vera, né? Pode trazer consequências negativas e comportamentos de risco. Aí, justamente, então, vamos investigar os efeitos negativos do flow, analisando como ele pode se tornar um mecanismo de fuga, porque eu não enfrento, é desagradável, e aí a gente relaciona com o que a Rose falou, né? E a Kátia, é doloroso, né, eu enfrentar o não, receber o não, né, e se o outro não gostar de mim? Então, já vou me, né, manter no celular, porque eu não tenho frustração no celular. E, gente, aqui não tem nenhum jovenzinho, né, de 18 anos, né? Quantas vezes a gente se frustrou, isso faz parte da vida. E os pais, né, estão ajudando as crianças não se frustrarem. Né, tem esses movimentos que eu acho muito prejudicial, não pode dizer a palavra não para a criança. E aí eu fico pensando lá na frente o que a mãe vai falar, né, o que vai fazer. Vai chegar para o chefe, ou se ela é herdeira, então se a criança é herdeira, aí tem que se preocupar em trabalhar. Mas a mãe é finita, né, o pai é finito. Então, né, vai chegar, vai dizer para o chefe não dizer não? Então, como é que é isso? Então, você vê que é um problema realmente não saber se frustrar, e as redes sociais me fazem sentir que também é assim, a gente tem que discutir sobre isso daí, porque muitas vezes as crianças são bem cruéis, né, na rede social, né? Então, ou eu só assisto aquilo que me convém, né? Não sei, né? O que você não concorda, Vera? Preciso me passar, porque às vezes passa alguma mensagem que vocês falaram. Então, só continuando, você me interrompe, Vera. Aí os objetivos, né? O geral, a gente tem o geral, que é esse, e os específicos, de dizer não e colocar limites. Isso, exatamente, né? Identificar atividades que geram flow problemático, analisar a relação entre flow e comportamentos de risco, explorar estratégias para mitigar os efeitos negativos do flow, tá? Aí sempre damos uma justificativa, compreender essa dualidade essencial para desenvolver estratégias que promovam o flow saudável. Então, por que a gente está estudando isso, né? Tipo de pesquisa vai ser um questionário estruturado e as entrevistas com pessoas, né, experiências extremas de flow, ou que apresentaram, e aqui eu fiz uma proposta, mas pode ser pessoas que não necessariamente universitários, podem ser pessoas normais, assim, né, daqui eu vou até rever isso daqui, porque eu acho que eu pensava fazer entre conhecidos nossos, assim. O que mais? Nascidos vivos aqui, não, aqui não tem nada a ver, vou tirar isso aqui. Não tem nada a ver. Ok, aí resultados. Esse aqui é um cronograma que a gente faz, né? De quanto tempo, construção do instrumento, coleta de dados. O instrumento já está construído, seria aqui. Geralmente a gente, né, pega os dados, quantas idade dessa pessoa, né? O gênero, a ocupação, nível de escolaridade. E aí começamos, experiência pessoal com flow. Você já experimentou um estado de flow, fluxo de imersão total em uma atividade? Perdendo sim, frequentemente. Aí a gente faz assim, por exemplo, frequentemente, às vezes, raramente, nunca, né? Eu evito, olha aí a fofoca, né? Eu evito colocar 5 opções de escolha, por quê? É uma questão pessoal, tá, gente? Porque a pessoa, ela fica, a impressão que eu tenho, a pessoa bota no meio. Então, assim, dessa forma, a gente força a pessoa, ela se posicionar, tá? Então, no futuro, vocês vão pensar nisso daí. Quem escreveu aqui? Deixa eu ver, foi a Vera? Continuou? Acredito que aí na justificativa poderíamos, deixa eu ver, especificar a dualidade para que não precise voltar à leitura inicial. Quem está lendo pode questionar. Tá bom.
Perfeito. Aqui você diz... Opa. Validade. Isso daqui você está dizendo, né? Deixa eu só, então, marcar para a gente... Opa, aqui. Não, aqui. Isso, marcar. Pronto. Então, vou rever isso daí, tá? As etapas, resultados esperados, aqui também vou tirar ferramentas, considerações éticas, aqui é padrão de toda a pesquisa. Então, em quais atividades você mais entra em flow, né? Trabalho, estudo, jogos online, videogames, esportes, atividades físicas, redes sociais. Quando está em flow, você costuma ignorar necessidades básicas? Comer, dormir, ir ao banheiro? Você já sentiu que o flow em alguma atividade se tornou um vício? Já se envolveu em comportamentos de risco, buscando uma experiência de flow? Quando está em flow, você percebe que toma decisões mais impulsivas, ignora riscos ou consequências, mantém um nível de consciência? Você já usou o flow para evitar emoções negativas? Sim. Alguma vez o flow atrapalhou seus relacionamentos ou responsabilidades? Aqui entra na seção 4, que é tecnologia e flow. Quais apps, ferramentas digitais mais te ajudam a entrar em flow? Quais hábitos digitais mais quebram seu flow? Você já tentou limitar o uso de tecnologia para evitar o flow excessivo? Aí, comportamentos antissociais, perdão. Você já experimentou flow em situações de conflito ou comportamentos agressivos? Você acredita que pessoas que não encontram flow em atividades saudáveis podem buscá-lo em comportamentos perigosos? E a última, gostaria de receber seus resultados dessa pesquisa? E aí que a pessoa deixa o e-mail. Obrigada pela... Sempre agradecemos pela participação dessa pessoa, tá? Então, essas são algumas questões. Se tiver alguma, né, que vocês queiram modificar ou acrescentar ou acharam que faltou, então, eu sugiro que, sabe, podem mexer, só me digam qual questionário que vocês vão mexer, né? Se é esse daqui, vocês me deem um toque que a gente vai, porque eu acho que ele, assim, tá bem completo, mas pode ser que vocês vejam algo e falem, Sandra, falta falar isso, ou faltou uma pergunta disso, mas eu já queria fechar já o questionário lá do Sombrio do Flow. Se vocês quiserem colocar alguma, tá de bom tamanho, não é muito exaustivo, a gente pode dizer que em 10 minutos ele completa, ele e ela, né, a pessoa, né, completa as questões, e aí a gente vai em todo o processo e vai, né, publicar para que... Geralmente a gente faz, se chama bola de neve. Então, a gente passa para vocês passam para conhecido, conhecido passa para outro, assim, né, se chama bola de neve, snowball em inglês, né, bola de neve. Deixa eu só finalizar aqui, gente, que a gente se entusiasmou. Ui, peraí, isso aí, isso. Aqui. Aqui só algumas questõezinhas, né, relações, então, isso a gente já falou, né, espiral do burnout, aqui, obsessão, já falamos, estamos lá na frente, aqui, isso aqui, aqui. Como identificar o flow obsessivo? Reconhecer os sinais de alerta, é o primeiro passo. Dominação total da vida, então, principalmente quando é patológico. Ah, sim, vocês estão falando. Opa. Esse questionário poderia ser colocado no Google Forms? Sim, claro, seria. Já envio o link, tem... Isso, exatamente. Não, ele é maravilhoso. Obrigada, Vivi. Sim, não, mas sim, a proposta é... A gente pode aplicar esse questionário? Sim, pode, só deixa eu terminar de organizar ele para a gente começar a aplicar ele, sem problema nenhum, tá? Já falei para vocês que a gente percebe que a situação ela é patológica quando a pessoa deixa de fazer qualquer coisa da vida rotineira para fazer aquela atividade. Deixei de tomar banho no dia, porque aí você já fica alerta. Interessante. Deixei de almoçar para ir fazer atividade. Deixei de trabalhar para fazer... Isso aí já é prejudicial, tá? Já é patológico, que a gente chama. Então, a atividade consome todo o tempo livre, pensamentos, energia emocional, outras dimensões da vida, enfim. Identidade fundida. Sua autoimagem está exclusivamente ligada ao desempenho naquela atividade.
Incapacidade de parar, né? Falta de autocontrole, né? Mesmo reconhecendo consequências negativas, problemas de saúde, conflitos relacionais, prejuízos financeiros, você não consegue interromper. Perda de perspectiva, o senso de equilíbrio desaparece, prioridades pessoais, valores e objetivos de longo prazo ficam obscurecidos. São alguns exemplos. E aí, estratégias para manter o equilíbrio: cultive paixões harmoniosas, diversifique suas fontes de satisfação e realização, pratique o mindfulness, monitore suas prioridades, crie listas regulares, né, das áreas importantes da vida. Então, quando a gente está, né, muito envolvido, a gente precisa sair, precisa dar uma volta, ver os amigos. Isso digamos que repõe muito as nossas energias. Busque apoio, mantenha diálogo aberto com amigos, familiares, quando necessário, profissionais de saúde, né? E o flow é um presente, mas exige moderação, né? Com toda a ferramenta poderosa, sem limites conscientes, pode transformar em armadilha. E é isso, gente. Então, hoje aqui, né? Então, alguém mais comentou alguma coisa? Não. Então, temos que mexer no nosso. Temos um temaço aí para fazer a pesquisa. Depois eu tenho que ver quem tem interesse. Já me mandaram. Para a gente continuar e colocar o nome de vocês aqui, para a gente ir para frente. Porque vocês viram, não tem nada, ó. Flow sombrio, escuro. Né? Vamos botar escuro. Não tem nada. Fluxo escuro. E vício. Fabricação do vício. Não tem muita coisa, ó. Observem que não tem. Então, fluxo da luz, né? O Emaranhado fez sobre Cracolândia. Não tem, né? Precisamos publicar nesse nosso estudo. Tivemos essa ideia e precisamos, né, investir nela para publicar. Ah, sim, deixa eu passar para vocês. Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar. Passar para vocês o... Cadê meu amigo aqui? O link do... E fiquem à vontade para opinar e tudo mais. Mas eu acho que essa... Gente, perdi aqui. Perdi aqui, ó. Aqui o da presença. Que é um tema muito atualizado, né? Um tema que... Mas eu quero disparar antes da gente ir de férias. Aí, para terminar, para a gente, né, publicar, né? Aí, e ver também, entender como é que vê, né? Vocês aplicam nos amigos, naquelas pessoas que vocês percebem que tem alguma questão mal resolvida, e aí a gente vê quais são os resultados e depois conversa de maneira geral. Mas eu acho que tem uma lacuna aí do conhecimento, porque não tem. Vocês viram que a gente fez uma busca e não tem informação. Não tem. Né? Então, eu acho que vocês têm acesso, aí vocês podem ler, se quiserem. Aí, se quiserem mexer nele, só depois me mandam o que vocês acharem interessante, né? Ou as sugestões. Fiquem à vontade, tá? Porque, assim, só falar disso nos encontros de hoje, eu acho que ficaria muito pesado, fica muito chato, né, para assistir a aula disso daí. Então, por isso, tento fazer um pouquinho diversificado, assim não fica tão pesado, tá? Não fica denso, somente falar de pesquisa. Mas tá aí o tema e vamos fazer alguma coisa. Então, o link está funcionando sem problema, né? Tá, aí tá, o material tá aí fixado, então vocês podem pegar. E eu acho que é isso. A foto, sempre esqueço da foto. A foto. Rose, tá aí em cima, tá? Não consegue ver?
Tá aqui, ó, tá fixado aqui. Isso, tá aí. Deixa eu fazer a foto. Vou botar a data aqui. Eu sempre esqueço de botar a data. Ótimo. Perfeito. Bom, pessoal,